Vamos iniciando o nosso terceiro bloco do TV Artilheiro Debate. Temos as perguntas dos nossos internautas, você que mandou perguntas para nós através do contato@artilheiro.com.br. Daqui a pouco os nossos debatedores vão falar sobre esses assuntos que vocês fizeram como pauta aqui do nosso programa. Mas antes, vamos direto para falar do Ferroviário. Não poderemos deixar de começar com você, Tony, para conversar sobre isso. O Maguari será adversário do Ferroviário, acho que até uma partida histórica, né? Faz bastante tempo que Maguari e Ferroviário não se enfrentam, até porque o Ferroviário está aí disputando campeonatos há muito tempo, mas o Maguari parou por algum tempo e está voltando agora. Pois é, Danilo, voltou na terceira divisão do Campeonato Cearense, não sei como é que foi a campanha dele, já o Deber vai falar, que ele entende muito, mas que o Ferroviário vai fazer um jogo... Vai ficar na história, até porque é o primeiro sob o comando do técnico Armando Desesartes, que vem trabalhando firme e forte. Eu digo porque estou acompanhando de perto, um CT espetacular. Acredito que Ceará e Fortaleza ainda vão utilizar esse local para fazer treinamentos, porque é de primeiro mundo. E o Ferroviário, pela qualidade que eu estou vendo dos jogadores que estão chegando, indicações do próprio técnico, da diretoria, eu estou notando que o Ferroviário vem diferente esse ano. Sabe, aquela ansiedade de fazer um bom campeonato. E é mais do que isso, o time está se qualificando, o time está ficando bom de briga, e eu acredito que esse amistoso vai ser o pontapé inicial para que o Desesartes possa formatar essa equipe que vai iniciar, ou pelo menos trabalhar mais forte com essa equipe para iniciar o Campeonato Cearense de 2010. Adriano, já deu para ver alguma coisa do Ferroviário, sobre jogadores contratados, alguma coisa? Fazia tempo que a gente não tinha boas notícias de uma pré-temporada do Ferroviário, de um planejamento à base da seriedade, uma comissão técnica já feita com bem antecedência antes do campeonato, essa estrutura que foi dada ao treinador, à comissão técnica para realizar essa pré-temporada, fazia muito tempo. Pelo menos esse início do trabalho do Ferroviário tem se mostrado positivo. Isso. E o Maguari? O nosso Ronaldo Deber tem algumas informações sobre o Maguari. É o adversário do Ferroviário no amistoso, Ronaldo. Após a terceira divisão, o Maguari deu uma parada. A maioria dos atletas dele se foram para o Messejana, que estava disputando uma outra Copa aí, o Sub-20, e a maioria estava lá. Com certeza que agora estão retornando e vão participar desse amistoso, porque, na verdade, o Maguari só vai ter atividades mesmo a nível de campeonato estadual, partida valendo pontos, a partir do mês depois da Copa, quando será reiniciada a terceira divisão. Nesse momento, a equipe do Maguari certamente é o time da base. A gente ouviu de alguns dirigentes do Maguari que esse ano, 2009, era um ano apenas de formatar a equipe, colocar para jogar, e o Maguari aparecer de novo no cenário cearense. Mas que o próximo ano, exatamente 2010 que você está falando, já era um ano para eles tentarem subir para a segunda divisão. O planejamento é esse mesmo? Com certeza. E por falar em segunda divisão, temos algumas notícias dos clubes da segunda que irão disputar a segunda divisão. Por exemplo, em Maracanã, a segunda cidade que mais arrecada no nosso estado, ainda não foi decidido nada. A questão ainda é política. Não foi contratado treinador, não foi contratado atletas e está tudo parado lá. Em Aracati, o Aracati já contratou o treinador. Salvador Barbosa, um técnico que ano passado trabalhou no Aracati, já teve nos grandes clubes do nosso estado, Fortaleza, Ceará, etc. E o Tiradentes, que está na dúvida se volta para a primeira ou se fica na segunda ainda com relação àquele problema do STJD, o Tiradentes contratou o técnico Josué Mendonça e está lá com uma lista de 23 atletas, inclusive atletas como o Robson Carioca, o Wesley e muitos outros atletas já conhecidos do futebol cearense e outros que estão vindo do futebol do Piauí e do Maranhão. A pré-temporada do Tiradentes já começou. Nosso colaborador, Tony Souza, tem passado as notícias lá de Juazeiro, as notícias do Guarani. O Delton Sá nos passa as notícias do Icasa. As equipes já se reapresentaram. Se a disputa do Campeonato Cearense da primeira divisão é diferente da Série B, a gente sempre disse isso, que os nossos clubes precisam se reforçar, imagine a situação do Icasa. O que fazer nessa hora, Adriano, para que uma competição não incida na outra e não incida de forma ruim para essa equipe que vai disputar, que é no caso o Icasa? Danilo, é complicado até fazer um planejamento só para o ano todo. Tem que ser dividido mesmo, realmente, porque você vai iniciar uma temporada 2010 disputando uma segunda divisão do Campeonato Estadual, do Campeonato Cearense, é complicado, você vai pegar campos difíceis, bastante diferente do que vai ser a Série B do brasileiro. Como você falou, a primeira divisão do nosso campeonato aqui estadual
nem se compara com a Série B. O Fortaleza foi querer manter a base e acabou não dando certo com o tricampeonato. Agora o Icasa tem que ter pé no chão, né? A diretoria parece que está fazendo isso, um planejamento diferenciado para disputar uma Série B. O Icasa, lógico, vai querer voltar a disputar a divisão especial do nosso futebol no próximo ano, em 2011 já, né? Que 2010 ele vai disputar a B. Então ele vai ter que contratar jogadores de qualidade também para disputar a Série B do Cearense. E de maior qualidade ainda para disputar uma Série B no Brasileiro, que o objetivo maior do Icasa é permanecer na Série B do Brasileiro e subir para a Série A do Estadual. É uma coisa meio complicada de se entender às vezes, mas o planejamento tem que ser dividido em duas etapas, na minha opinião. Uma informação que nós tivemos no site Artilheiro é de que o Quixadá, pelo menos a Prefeitura de Quixadá, está mostrando um interesse. Afirma o secretário de Esportes da cidade que o Quixadá vai jogar no Abelhão. Isso virou uma característica do futebol cearense. Todo fim ou começo de ano tem isso, né, Tony? Isso aí, se não tiver, se o time do Quixadá estiver inserido na Série A do Cearense, tem que ter essa confusão. Mas eu já fiquei sabendo também que ele poderia fazer seus jogos lá em Morada Nova. Inclusive o próprio campo de Morada Nova já foi vistoriado e foi aprovado. Você está acreditando no quê? Morada Nova ou Quixadá? Eu acredito mais em Morada Nova. Vamos às perguntas dos nossos internautas, começando com o Conjunto Ceará. O Carlos Pereira pergunta o seguinte: será que vai haver alguma surpresa no início do estadual da primeira divisão, já que os times do interior sempre começam suas pré-temporadas mais cedo? Para você mesmo, Adriano. É difícil falar, né? Não estou acompanhando muito o futebol do interior, a preparação, mas a gente acredita muito na força dos dois Guaranis, Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro. Infelizmente o Icasa está na Série B, a gente não pode falar do Icasa dessa vez, mas essas duas equipes que eu estou acreditando. O Horizonte para mim é uma incógnita, eu não sei como é que está a preparação do Horizonte, mas a gente tem informações via o Artilheiro de Sobral e de Juazeiro do Norte, que o pessoal está levando bastante a sério essa preparação. Hein? Melquisedeque Maia, no bairro de Fátima, pergunta o seguinte: Ronaldo, Ceará e Fortaleza vão disputar a Copa São Paulo Sub-18. Como é que estão as duas equipes? Qual delas é a mais forte, na sua opinião? Nesse último final de semana, as duas equipes, tanto Ceará e Fortaleza, estiveram em ação contra o time do Sub-20 do Piauí. No primeiro jogo, que aconteceu no sábado à tarde, lá no CT Ribamar Bezerra, o Fortaleza empatou em 2-2 com a equipe do Piauí. O time do Piauí é um time lutador, mas não esse time, essa coisa que meta medo em ninguém. E para concluir esse jogo do Fortaleza com o Piauí, foi o Fortaleza que empatou. Na verdade, o Piauí estava vencendo o Fortaleza por 2-1. Quando foi no domingo à noite, esse jogo eu inclusive cobri, estive lá, o Ceará não tomou conhecimento do Piauí, foi 3-1, poderia ter sido 5, 6, sem nenhum problema. É um time voluntarioso, muita vontade, muita garra, o treinador cearense, o Clitus Jones, mas não dá para encarar o Ceará. O Ceará realmente, nesse instante, está melhor do que o Fortaleza. O Moisés Amaral, lá na Barra do Ceará, pergunta o seguinte. Primeiro ele faz uma consideração. O Ceará está demorando muito nas contratações. E aí ele pergunta: você não acha que já deveria ter contratado todo o grupo para iniciar a preparação para o campeonato estadual, Tony? Já, inclusive nós falávamos sobre isso no primeiro bloco, mas eu volto a frisar. A questão é que é difícil. Agora o torcedor quer a coisa mais imediata possível, mas eu acredito demais nessa diretoria, uma diretoria que já mostrou que sabe trabalhar. A Fabiana Silva, na Aldeota, faz primeiro uma consideração. Estou torcendo para o campeonato começar logo, diz ela. Mas ela diz o seguinte: acredito que teremos um ótimo campeonato, mas fico com receio. Não temos nem PV, nem Castelão. Adriano. O receio dela procede, eu também estou receoso quanto a isso. Muito tempo que eu acompanho o futebol aqui do estado do Ceará. Nunca vi acontecer isso, começar um campeonato sem as duas principais praças esportivas estão aí desativadas. É um ponto de interrogação esse início de campeonato estadual 2010. Francisco Eusébio, lá em Juazeiro do Norte, diz o seguinte: vocês acreditam que uma equipe como a do Guarani possa surpreender no campeonato cearense de 2010? Você acredita nisso, Ronaldo? Sempre, as equipes de Juazeiro sempre formam bons times, os diretores lá em Juazeiro não têm essa história de não gastar dinheiro. Quando eles querem, eles vão firme, e já que eles estão com essa vontade, certamente o Guarani deve vir com um bom time, com uma boa equipe para realmente ganhar o campeonato. Lá em Juazeiro, a galera lá, quando quer,
consegue. Nossos agradecimentos aos nossos debatedores em mais um TV Artilheiro Debate. A gente vai voltar, se Deus quiser, na semana que vem, contando sempre com a colaboração das faculdades cearenses, a Thaís Móveis Tubulares, Carlos Vídeo e também com o acompanhamento do nosso amigo Tião Gomes, que nos dá também essa qualidade de vídeo. A gente retorna com TV Artilheiro Debate na semana que vem.